Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Thaís de Matemática e esse é um vídeo sobre a aula Regra de 3. Espero que vocês gostem. Oi, gente! Então, agora nós vamos falar sobre regra de 3. Peguem a apostila de vocês para acompanhar o conteúdo, tá bom? Bom, na regra de 3, nós temos dois tipos. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Bom, a regra de 3 simples são problemas que envolvam duas grandezas. Então, lembram que era grandezas? Volta lá no vídeo de razão e proporção que a gente fala um pouco sobre grandezas, não é mesmo? Bom, grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, contar, somar, tudo mais, né? Então, são as nossas grandezas. Então, a regra de 3 simples é quando tem exatamente duas grandezas. A regra de 3 composta é quando envolve mais de duas grandezas. Então, tiver 3, 4, 5, 6 grandezas. Então, a gente diz que é uma regra de 3 composta, está bem? Bom, dentro da regra de 3, nós vamos ter também dois tipos. Vejam, nós vamos ter as que são diretamente proporcional e as que são inversamente proporcional. Bom, diretamente proporcional é quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores da segunda grandeza. Um exemplo para vocês. Quando a gente duplica um tempo de produção de alguma coisa, então, se a gente duplicar esse tempo, digamos que todo mundo vai trabalhar certinho, então, se a gente duplicar esse tempo, no final, nós vamos ter o dobro de produtos produzidos, porque a gente trabalhou mais tempo, certo? Então, se aumenta o tempo, aumenta a quantidade que vai ser produzida, certo? Então, é diretamente proporcional. Aumentou uma grandeza, a outra grandeza aumentou também. Ou com relação a diminuir, né? Diminui o tempo, diminui a quantidade de produtos que você vai conseguir produzir, está bem? Agora, a inversamente proporcional é quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual ao inverso da razão entre os valores da segunda grandeza. Bom, um exemplo para vocês. Velocidade. Velocidade é medido em quilômetros por hora ou metros por segundo, né? Quanto mais eu correr, vejam, quanto mais eu correr, menos tempo eu vou demorar para chegar a algum lugar, né? Se eu sair correndo muito rápido, eu vou chegar a um lugar muito mais rápido do que se eu for somente andando, não é mesmo? Então, vejam que quanto mais tempo eu correr, então a grandeza aí está aumentando, né? Em menos tempo eu vou chegar, então a grandeza tempo está diminuindo, tá bem? Então, por isso que a gente chama de inversamente proporcional. Então, quando a gente for resolver regra de 3 simples ou composta, é legal a gente perceber as suas grandezas, analisar as suas grandezas para a gente ver se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, está bem? Bom, então aqui eu vou apresentar para vocês um exemplo da regra de 3 simples. Vejam, se 8 metros de tecido custam R$ 156, qual o preço de 12 metros do mesmo tecido? Então, vamos primeiro identificar as nossas grandezas. Nós estamos falando de tecido e de dinheiro. Então, as nossas grandezas é tecido e o dinheiro, está bem? Então, 8 metros de tecido custam R$ 156. O esqueminha da regra de 3 é sempre legal a gente escrever quais são as nossas grandezas. E tudo o que for, aqui no caso, né? Tecido, a gente põe embaixo de tecido. Dinheiro, a gente põe embaixo de dinheiro. São as informações, tá? Pra gente não confundir. Então, é tecido e o reais eu vou colocar em símbolo, tá bom? Bom, é tecido. 8 metros de tecido custam R$ 156. Qual o preço de 12 metros? Vejam, tecido embaixo de tecido aqui, ó, tecido, 12 metros.
do mesmo tecido. Bom, o dinheiro aqui, eu não sei quanto vai custar, então a gente vai chamar de X, né? Geralmente, incógnitas na matemática a gente chama de X, não é mesmo? Então, vejam que aqui nada mais é do que uma proporção, né? Se eu aumentei a minha quantidade de tecido, né? Se agora eu vou comprar mais tecido, então vocês concordam que o valor que eu vou pagar por esse tecido será mais caro, né? Então, se em 8 metros de tecido eu, né, tenho que pagar R$ 156, em 12 metros de tecido eu vou ter que pagar um valor maior do que R$ 156, não é mesmo? Então, com relação a essas grandezas, com relação a esse problema, o exercício é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Bom, como aqui o tecido, né, com relação ao tecido, aumentou o tecido, né, a quantidade de tecido, e o meu dinheiro eu vou ter que aumentar também, né, então a gente diz que é diretamente. Porque enquanto uma grandeza, né, aqui de tecido com relação aos metros aumentaram, o meu custo, né, o que eu vou ter que pagar também aumentou, está bem? Então, como que a gente resolve este exercício? Vejam, existem várias formas de resolver este exercício, tá? Mas vocês podem escolher qual vai ser a melhor forma. Vocês podem ver pelo primeiro quanto custa cada metro de tecido, por exemplo. Vou resolver aqui de uma forma. 1 metro de tecido, quanto custa? Bom, se R$ 156 custam 8 metros, né, de tecido, então, significa que 156 dividido por 8 vai dar o meu valor de 1 metro, certo? Bom, então, a gente precisa fazer essa divisão, né? 156 dividido por 8. Vejam, vamos começar pelo 15, o número mais próximo é o próprio 8, então vai dar 1. 15 menos 8, vai sobrar 7, no caso, né? E aí, 7 vai dar pra dividir por 8? Não, não vai dar, então vai ser desce o 6. Bom, o número mais próximo aqui é o 9. 9 vezes 8, 72. Bom, 76 menos 72 vai ficar sobrando 4. 4 dá pra dividir por 8? Não dá pra dividir, então, eu vou colocar uma vírgulazinha, coloco 0. Agora sim, 40 dividido por 8, 5. Então, o valor é 19,5. O que isso daqui significa? Significa o custo de 1 metro. 1 metro de tecido. Mas quantos metros de tecido nós temos que descobrir? 12 metros. Então, aí é só a gente fazer 19,5 vezes 12, está bem? 19,5 vezes 12 é a mesma coisa que 19,5 vezes 10 mais 19,5 vezes 2, não é mesmo? Esse valor aqui, 19,5 vezes 10, é só andar com a vírgula, né? Uma casinha pra frente, então dá 195. Mais 19,5 vezes 2, aí a gente faz o cálculo. 2 vezes 5, 10, sobe. 2 vezes 9, 18, com mais 1, 19, sobe 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Mas vejam, tem uma vírgulazinha aqui, né, com uma casa. Então, põe uma vírgulazinha aqui, a uma casa pra frente também. Então, fazendo a soma desses dois, 195 mais 39. 5 mais 9 vai dar 14. 9 mais 1, 10. Com mais 3, 13. Vai 1. Deu 234. É igual a 234 reais. Essa é uma forma de resolver, está bem? Existe outra forma de resolver. Como que é?
Eu vou só copiar aqui, ó, 8 metros, R$ 156, certo? 12 metros e o valor a gente não sabe. Viu que essas grandezas, né, o valor delas de uma para outra vai aumentar, né? O metro aqui aumentou, com relação ao dinheiro vai aumentar também. Então, como que a gente faz? A gente faz a multiplicação dela em cruz, dessa forma. Então, fica 8x é igual a 156 vezes 12. Daí, então, x é igual a 156 vezes 12 dividido por 8. Que é a mesma coisa que nós fizemos aqui, né? Ó, veja, os 156 a gente dividiu por 8 e o resultado que deu, a gente multiplicou por 12 depois. Certo? Daí, então, x é igual... Bom, fazendo esse processo aqui que a gente já fez, viram que vai dar 234, né? Se vocês quiserem fazer primeiro a multiplicação aqui por 12, vocês podem também. Então, 156 vezes 12 é a mesma coisa que 156 vezes 10 mais 156, errei aqui, vezes 2, certo? 156 vezes 10 dá 1.560, mais 156 vezes 12 é a mesma coisa que 156 mais 156, né? Vou colocar aqui vezes 2 mesmo. Então, 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 5, 10, com mais 1, 11. 2 vezes 1, 2, 2 com mais 1, 3. Fazendo essa soma, R$ 1.560 mais 312. Aqui vai dar 2, 6 mais 1, 7, 5 mais 3, 8, 1. E aí, então, 1.872 dividido por 8. 1.872 dividido por 8. O 18, então, né? O 18 vai fazer a divisão pelo 8, o mais próximo é o 2, porque 2 vezes 8 é 16. 18 menos 16. Sobram 2. O 2 não vai dar para dividir, então desce o 7. O 27. O mais próximo vai ser o 3, porque 8 vezes 3 é 24. 27 menos 24, sobram 3. Do 3 desce o 2, e o 32 dividido por 8 vai dar 4. E daí, então, esse valor dá 234. Está bem? Então, são duas formas de resolver o mesmo exercício. Tá bom, gente? Aqui deu 234, o outro também deu 234.